Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar rapidinho sobre as disfunções sexuais masculinas, ok? Eu acho bacana a gente, ao invés de tá aqui falando de diagnósticos, né, de tal condição, da outra, eu acho bacana a gente olhar, ao invés da disfunção, né, olhar para a função sexual masculina, como se desenvolve essa função sexual masculina, né? Porque aí já dá uma dica, né, muito importante do que a gente está procurando, né? Do que procurar. Então, se a gente, com muita frequência, né, se a gente observar, a gente vê que a função sexual masculina se desenvolve é, com ansiedade, né? Na presença da ansiedade. Né? E como a gente já estudou antes, o padrão de ansiedade do corpo, ele tem uma fisicalidade bem característica, né? Traz todo aquele excesso de tensão, né? Para a região abdominal e para a região pélvica. Né? Então, esse excesso de tensão, o que acontece? Inibe a mobilidade, né? E diminui o quê? O fluxo sanguíneo, né? Então, se a gente começa a colocar, né, as peças juntas, a gente vê que uma função que se desenvolve na presença da ansiedade, né, ela se desenvolve com uma fisicalidade que traz muita tensão para o abdômen, para a pelvis, inibe a mobilidade do diafragma, quer dizer, por aí vai, mas vamos manter, né, dentro desse container, vamos dizer, diafragma, abdômen, pelvis, tá bom? A gente mantém aqui dentro do container abdominal pélvico. Então, imagina, né, quando a gente é ali, né, jovenzinho, tal, né, essa sexualidade, essa função que não imatura, né, uma função abaixo da sua capacidade, né, não faz muita diferença, né? Porque tá ali, né? Nenhuma função começa já, a gente não é master na função quando começa, né? Então tá ali. Mas o que acontece é que se a gente vê que essa função, né, sexual masculina se mantém, né, às vezes por décadas e décadas, pelo resto da vida, com essa fisicalidade da ansiedade. Né? Lembra que essa fisicalidade da ansiedade está ligada à segurança, né? Tá ligada a se sentir a salvo, né? Então é um padrão que o corpo não se desfaz assim, né? A gente é muito mais inteligente do que a gente pensa, então o corpo fala, peraí, isso daqui, né, esse padrão tá me servindo, então às vezes, sei lá, mesmo passado aquela ansiedade inicial, a fisicalidade ficou no corpo, né? Então imagina uma função que depende de fluxo sanguíneo e de mobilidade, né? E é feita, vamos dizer assim, né, performance, né, sem esses dois elementos, né, chega um momento que vai começar a dar problema, né, porque vamos dizer assim, a performance está abaixo do potencial que existe ali, né, uma função que deveria ter atingido seu máximo potencial em termos de maturidade, né, continua ali uma sexualidade, uma fisicalidade muito juvenil, né? Então, imagina, se a gente corta a mobilidade da pelvis, a gente diminui essa mobilidade da pelvis, né? E da pelve, e diminui o fluxo sanguíneo, o que é que fica comprometido? A ereção, né? Que a ereção depende muito, praticamente, né, do fluxo sanguíneo, né? Então a gente, né, olha para essas funções, dessas disfunções, né, sexuais masculina, né, já entendendo que o próprio desenvolvimento não é um desenvolvimento com muita frequência, tá, gente? Tô falando sempre, mas com que já vem ali com uma fisicalidade desvantajosa, né? Que não traz vantagem, desvantajosa, não sei se existe essa palavra, mas já traz uma desvantagem, né? Então, à medida que a gente entra nos 40, 50, 60, já não consegue mais, né, manter essa sexualidade juvenil, né, dentro de uma vida madura já, né? Então, eu queria convidar vocês para a aula do dia 30, a gente vai ter uma aula a potência e o potencial masculino, tá bom? No qual a gente vai olhar aí para essas, meio que despertar, né, esse potencial que ficou aí latente, mas que nunca se desenvolveu, não se tornou habilidade ou capacidade, ficou ali só como potência, né? E também ver essa questão do corpo todo, né? A partir da onde que vem essa virilidade, da onde é realmente só genital, né? Ou, né, como é que se inclui o corpo todo, né, nessa a forma como estende a voz, quer dizer, como estende, como
como stand, não, como é que fala? A postura, né? A postura, a voz. Então, você tem, né, tem bastante elementos aí para a gente integrar na criação desse eu potente, né? E até queria, né, frisar aqui que é muito importante a gente se educar, né? Por exemplo, não usar a palavra impotente. Ah, um homem é impotente, né? Se ele tiver uma disfunção erétil, ele tem uma disfunção erétil. Impotente é uma palavra muito forte e muito ampla, né? A pessoa pode ter uma disfunção erétil ou uma ejaculação precoce e ainda assim ser um ser potente. Se bem que, né, esses sintomas, vamos dizer, essas condições começam a mudar, né, à medida que a gente começa a integrar e deixar o corpo na sua capacidade máxima, né? Então é isso, gente. Para quem não sabe, você vai poder atender a aula fica gravada, tá bom? Tem 30 dias para poder acessar depois. E também tem o curso Flexibilizando a Couraça Muscular, no qual a gente vai segmento a segmento, tá bom? Ocular, oral, cervical, torácico, diafragmático, abdominal e pélvico. A gente trabalha o corpo todo trazendo, né, através da integração, esse estado do eu potente, tá bom? Então, um beijo grande para vocês, até o próximo vídeo. Obrigada, até a próxima.